Hoje nós vamos então continuar nossa série de mensagens, que é 2026, o ano da abundância. E nós vimos aqui, várias palavras poderosas que foram ministradas. E o primeiro passo era que o apóstolo trouxe, que é: nós precisamos ter uma mente renovada. Então nós precisamos, o primeiro passo era ter uma mente renovada. O segundo passo, nós vemos que nós precisamos ter um coração liberal. Então o segundo passo era ter um coração liberal. Terceiro passo era ser forte e corajoso. Nós precisamos ser forte, corajosos. Quarto passo, Samuel trouxe na semana passada, que foi uma palavra também poderosa, que era posicionamento. Nós precisamos se posicionar para vivermos a vida abundante que o Senhor tem preparado esse ano para nós. E agora é o quinto passo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: chegou o quinto passo. Fala assim para ela: o quinto passo é obediência. Fala assim: você precisa ser obediente. Agora você vai falar para você mesmo, fala assim: eu preciso ser obediente. Obediente à palavra de Deus. Fala assim: obediente à palavra de Deus. E nós precisamos então, queridos, ser obedientes à palavra de Deus. Para nós vivermos uma vida abundante, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus, porque nós estamos fazendo a nossa parte de vir nos cultos, de frequentar uma célula, de servir na casa do Senhor, de orar e jejuar, e isso tudo tá bom, nós estamos obedecendo ao Senhor. Mas a pergunta é: será que realmente nós estamos exatamente obedecendo aquilo que Deus tem falado na sua palavra? Será que nós temos realmente obedecendo, mesmo fazendo tantas coisas, nós temos realmente ouvido a voz de Deus e realmente obedecido aquilo que Ele nos fala? Porque Deus, Ele fala com cada um individual. Cada um tem uma área que o Senhor pede de você individualmente, e Ele tem falado. Mas será que você tem ouvido a voz dEle quando Ele te pede? Você tem obedecido realmente, de fato, aquilo que Deus tem te pedido? Para vivermos uma vida de abundância esse ano, você precisa entender que a abundância não é apenas uma promessa. A abundância não é apenas uma promessa, mas é consequência da obediência, a consequência de termos uma vida em obediência à palavra de Deus. Vamos ler 1 Samuel 15, do 1 ao 23. Diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque e a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Não perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, até os que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e contou em Telaim: 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá
até chegar a Sur, que está à fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a da segunda ordem, e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugada Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido de vaca que ouço? E disse Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele me disse-lhe, fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Vamos para o próximo. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Até aqui. Um pouquinho comprido, mas para que você possa entender. Aqui essa passagem, nós vemos que Samuel, o profeta Samuel, ele unge Saul a rei. Deus manda ungir Saul a rei. E então Deus, ele dá uma palavra, que ele seria com eles, com o rei Saul, seu exército, e eles prevaleceriam contra o povo inimigo, os amalequitas. Só que Deus, ele dá um comando ali. Deus fala assim, que era para Saul aniquilar tudo, era para matar tudo, não era para deixar nada. Não era para poupar vida nenhuma, nem animal, nem homem, nem mulher, nem bebês, nem criança, era para aniquilar tudo, era para destruir tudo. E aqui nós vemos que Samuel, então Deus, ele fala com Samuel, o profeta Samuel, que ele tinha se arrependido de colocar Saul como rei,
Por quê? Porque Saul desobedeceu a palavra de Deus. Queridos, Deus ele deu uma ordem que era o quê? Para aniquilar. E Saul, ele não obedeceu, ele obedeceu em partes, ele obedeceu pela metade. Ele venceu, eles tiveram, venceram ali, só que ele não obedeceu realmente a palavra como o Senhor havia dito. Obedeceu pela metade, ele obedeceu quase tudo, ele não obedeceu totalmente. Nós vemos aqui então que ele quase tudo ele obedeceu. Queridos, quase tudo para Deus ainda é desobediência. Fala assim comigo, quase tudo para Deus ainda é desobediência. Agora fala assim comigo, 99% de obediência não é obediência. Queridos, 1% de desobediência para Deus, esse 1%, pronto. Você pode obedecer 99%, esse 1% para Deus você não obedeceu. É assim que funciona a palavra de Deus. Então, queridos, aqui nós vemos que o profeta Samuel então começa a confrontar Saul. Por que, Saul? Saul, você obedeceu realmente de fato? Ele sim, eu obedeci. Ele saiu já falando para o profeta Samuel que tinha obedecido. E Samuel fala assim, mas por que estou ouvindo mugido de vacas? Por que estou ouvindo animais? E aí ele fala assim, o povo achou melhor a gente pegar e separar esses gados, essas ovelhas bonitos para a gente sacrificar e oferecer ao Senhor. Então parecia até que era uma coisa bonita que ele estava fazendo. Ele ia oferecer oferta de sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor falou que queria oferta de sacrifício. Nós vemos que Deus aqui falou que ele queria que aniquilasse tudo. Era para destruir tudo. E eles então desobedeceram. Queridos, a desobediência sempre ela tenta justificar com argumentos espirituais. Foi o que ele fez. Mas nós vamos oferecer ao Senhor. O povo achou melhor, nós vamos oferecer. Queridos, Deus não se move por desculpas e sim por obediência. Deus ele não quer nossas desculpas, ele quer a nossa obediência. Querido, Saul não viveu o melhor de Deus. Ele perdeu o reino, ele perdeu o quê? Ele perdeu a autoridade, queridos. Ele perdeu a sua coroa, ele perdeu o seu propósito. Por quê? Porque ele começou a ir para um caminho de independência. Queridos, eu entendo uma coisa, não tem como obedecer Deus pela metade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não tem como obedecer Deus pela metade. Tem muita gente hoje negociando obediência com Deus. Olha só, todo desobediente ele se torna independente. Ele decide o que é melhor para ele. Todo desobediente ele vai trilhando sem ele perceber pelo caminho de independência, porque ele acha, mas isso aqui não é bem assim. A palavra de Deus está falando assim, mas não é bem assim. Eu acho que é melhor assim. Então ele começa a trilhar um caminho de independência. E o que a palavra de Deus falou que nós lemos ali? Que todo desobediente Deus, ele vê como um rebelde. Desobediência para Deus é mesmo que pecado de rebelião, rebeldia. Todo desobediente é assim que Deus vê. Então, queridos, a partir de hoje que nós possamos, começar a ouvir mais a voz de Deus e obedecer. Porque nós temos duas vozes para ouvir todos os dias. Você vai ter a voz de Deus e a voz do inimigo, a voz de pessoas que caminham do seu lado. Então você que decide, que voz você vai ouvir? Que voz você tem ouvido? Que voz? Olha só, essa desobediência aqui de Saul trouxe maldição lá na frente. Porque toda desobediência, ela traz consequência. Fala assim, toda desobediência ela traz consequência. E foi o que aconteceu, queridos. Olha só, nós vimos que eles não pouparam apenas os gados, para oferecer como sacrifício. O que fala? Nós vemos lá que eles poupou a vida do rei Agag. Ele poupou também a vida do rei Agag.
Esse rei, ele continuou a sua geração, ele continuou a sua descendência. E lá na frente, na história de Esther, quem conhece a história de Esther, viu que lá um inimigo se levanta, que odiava o povo de Deus. E ele queria acabar com o povo de Deus, que era Hamã. O inimigo do povo de Deus, o povo judeu. Sabe quem que esse Hamã era? Descendente do rei Agag, que Saul poupou. Olha só, queridos, toda desobediência, ela traz consequência lá na frente. Passou um bom tempo, mas olha só o que aconteceu. A desobediência de Saul trouxe a consequência de o inimigo se levantar novamente. O inimigo que fazia ali da parte dos amalequitas se levantou por causa que o rei Saul desobedeceu a voz de Deus. Queridos, se Deus manda, faça. Cumpra princípios de obediência. Cumpra os princípios de obediência para você viver as promessas de Deus. Deus tem promessas para se cumprir nas nossas vidas nesse ano. Esse ano é o ano da abundância sobre as nossas vidas. Mas para você viver a abundância do Senhor, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Quem escolhe obedecer pela metade, vive promessa pela metade. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: quem escolhe obedecer pela metade, vai viver as promessas só pela metade. Queridos, nós aprendemos também com Adão e Eva. Também Adão e Eva também viveram a consequência da desobediência. Eles viviam num lugar abundante. O jardim que Deus criou para eles era um lugar de abundância. Eles viviam nesse lugar de abundância. Lá eles tinham provisão, eles tinham comunhão com Deus todos os dias, eles tinham acesso, eles tinham identidade de filhos, eles tinham autoridade ali no jardim. Tinha abundância, era tudo para eles. Tudo que Deus fez ali era para eles. Deus deu uma instrução. Deus falou assim: Adão e Eva, de todas essas árvores aqui, dos frutos dessas árvores, vocês podem comer para vocês. Mas tem uma no meio do jardim. Essa que está no meio do jardim, vocês não podem tocar. Você não vai tocar nessa que está no meio do jardim. E queridos, vocês conhecem a história. Eles ouviram a voz do inimigo. Eles ouviram a voz do inimigo e desobedeceram. O resultado da desobediência foi perda do acesso. A primeira coisa, eles perderam acesso. Isso aqui é muito forte, olha só. A desobediência traz perda do acesso. Olha só, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, queira ouvir a voz de Deus e obedeça enquanto você tem acesso. Porque é a pior coisa quando a pessoa perde o acesso. E aqui Adão e Eva perderam acesso. Nunca mais tiveram, queridos, acesso como eles tinham antes. Nunca mais quebraram a comunhão com Deus. Depois colheram a consequência do que? Tiveram que trabalhar duro. Tiveram agora que, sentiam dor. Eles tinham que trabalhar mesmo duro para sobreviver. E foram expulsos do lugar da abundância. A desobediência nos tira do lugar da provisão, queridos. É isso que acontece com a desobediência. Quando nós nos tornamos desobedientes, a desobediência nos tira do lugar da provisão. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Que você possa ser obediente à palavra de Deus. Que você possa ouvir a palavra de Deus. Esse ano é o ano da abundância. E você viverá se você tiver uma vida de obediência à palavra e os seus princípios. Você viverá. Deus, dentro aqui do ano da abundância, é todas as áreas para a sua vida. É todas as áreas, mas você precisa ser obediente à palavra, aos princípios, para viver as promessas. Eu não sei se há alguma coisa que Deus, Ele tem te pedido.
Talvez Deus tenha te pedido para você ser obediente 100% em algo e você não tenha obedecido esse 100%. Talvez o Espírito Santo tenha dito para você: para de escutar a voz errada. Para de escutar a voz errada. Para de dar acesso a pessoas que falam mal das outras. Para de dar acesso como você tem dado e ouvido coisas que não é para você ouvir. Para de dar acesso. Às vezes o Espírito Santo tem falado: para com essa amizade que te enfraquece. Deixa essa amizade para lá. Queridos, e muitas das vezes a pessoa às vezes fica insistindo em amizades que enfraquece, em amizade que coloca para baixo, em amizade que afasta de Deus. Escuta isso. Para de colocar vírgula aonde Deus já colocou um ponto final. Para de colocar vírgula aonde Deus já colocou um ponto final. Se Deus falou para você não andar mais com tal pessoa, corta o acesso. Talvez essa pessoa está te levando a enfraquecer, a você se enfraquecer. Queridos, toda amizade te levará mais para perto de Deus ou para mais longe de Deus. Então vigia, que voz você tem ouvido? Que tipo de pessoa você tem ouvido, dado ouvido? Queridos, aqui nós vemos aqui, Saul, o que ele fez quando Deus ele deu o comando? Deus falou assim: Saul, mata tudo. Saul começou o quê? Ouviu o quê? Saul ouviu a voz do povo. Saul falou assim: mas o povo profeta Samuel, nós achamos melhor pegar as ovelhas, separar as vacas aqui, as bonitas, as gordas, as vistosas, para a gente oferecer como sacrifício ao Senhor. Estava ouvindo a voz errada. Para então de ouvir a voz errada. Adão e Eva, a mesma coisa ali no jardim, ouviam a voz do inimigo. Para de ouvir a voz do inimigo. Deus tem te falado coisas e você às vezes tem ainda andado com pessoas que têm, colocado pensamentos, palavras para você ver e pensar diferente. Então corta o acesso e fique com o acesso que você tem de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Talvez a obediência que Deus tem te pedido seja nos dízimos, nas ofertas. Tem pessoas que às vezes até hoje não conseguiu ainda ser obediente em entregar aquilo que é do Senhor. O Anderson aqui, todas as vezes, todos os cultos, sobe aqui trazendo uma palavra de finança poderosa. Todos nós, quando subimos aqui, às vezes nas palavras, nós temos entregado sobre a palavra, sobre o dízimo, o que é o dízimo, o que é a oferta, o que a oferta faz na nossa vida, o que o dízimo faz na nossa vida, mas muitos ainda insistem em desobedecer. E alguns falam assim: mas eu dou uma oferta boa, dou uma oferta alçada para o Senhor. A oferta que eu dou, às vezes vale mais que o dízimo, é muito maior que o dízimo. Mas o que a palavra fala? Que nós temos que ser dizimistas, nós temos que entregar os 10% ao Senhor. Porque quando nós entregamos os 10% ao Senhor, Ele repreende o devorador. E aí a pessoa às vezes, ela fala assim: não, mas a oferta tá bom. Eu não vou ouvir essa palavra não, dízimo não, oferta tá bom. E aí o que acontece? A pessoa ela fica assim, ela corre, o dinheiro vem, só que o dinheiro corre dela. E ela fica andando em círculos, e ano entra ano, passa ano, e ela não prospera, não vai para frente. Por quê? Porque demônios entram na vida dela, e demônios que chama migrador, cortador, devorador. E aí começa a tocar nas finanças da pessoa, deixando ela amarrada, Ele bloqueia as finanças do Senhor abençoar. Por quê? Porque está com uma brecha aberta. Então, queridos, a partir de hoje, seja obediente à voz de Deus. Deus, Ele quer que você viva uma vida de abundância esse ano. Deus, Ele quer te prosperar em todas as áreas da sua vida, mas você precisa ser obediente à voz dEle. Obedeça a voz do Senhor. Talvez o que Deus tem te pedido, talvez você não conseguiu aí em algumas áreas da sua vida ser 100% obediente. Está faltando 1%. Talvez na sua vida há vícios.
E vícios que eu falo não é só fumar e beber, não. Talvez seja vício, sabe onde hoje há um vício muito grande que está pegando a nossa geração? É o celular. Tem pessoas viciadas no celular. O celular é uma bênção, o celular é bom, uma bênção, facilita para a nossa vida, aplicativos de banco, né? Nossa, facilita muito, você coloca ali pregação, palavra de pregação, mas há áreas no celular que vira vício. Tem pessoas que ficam jogando joguinhos, tem pessoas viciadas no Instagram, no WhatsApp, ela passa horas no Instagram, ela passa horas no Facebook, ela passa horas no WhatsApp conversando com um, conversando com o outro, e aí passa o dia, e aí às vezes ela deixa para ler uma palavra de Deus, para ler a Bíblia, para orar à noite. Aí quando chega a noite, na hora de orar, de ler a Bíblia, ela está cansada. Aí ela começa a ler a Bíblia e começa a abrir a boca. Aí o sono começa a vir. Aí às vezes ela lê pela metade, às vezes ela ora 5 minutos e tá bom. E aí um tempão que gastou desnecessariamente. E esquece daquele que tem dado fôlego de vida, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que livra do mal, aquele que nos instrui na sua palavra, porque está aqui tudo. Você quiser respeito de casamento, está falando aqui, a Bíblia. Você quiser sobre criação de filhos, está ensinando aqui. Se você quiser ouvir sobre finanças, está aqui. Tem tudo aqui para nós. Mas muitas vezes a pessoa, ela passa o tempão em coisas que não edificam. E deixa a palavra de Deus, e deixa, né, as coisas de Deus para depois. E dá nada para Deus. Então, queridos, isso aqui é um vício. Quando você fica no celular, perdendo tempo à toa. Tem pessoas que trabalham com celular, não falo de pessoas, tem muita gente que trabalha com celular, é o seu trabalho. Agora, pessoas que ficam ali perdendo tempo e tempo e tempo, ali e depois para Deus não é nada, isso aqui para Deus é desobediência. Que nós precisamos buscar, nós temos que tirar um tempo com Deus, nós precisamos nos alimentar, é Ele que nos fortalece, é Ele. Queridos, talvez que Deus tenha te pedido é para tirar músicas que não glorificam a Deus. Talvez você insiste ainda. Mas não tem nada a ver eu ouvir essa música. Mas não tem nada a ver eu ouvir essa música. Tem pessoas que gostam de música internacional, ela nem sabe o que está falando ali, ela está ali ouvindo. E às vezes está invocando demônios, você nem sabe, fica aí ouvindo. Às vezes está aí, o demônio querendo entrar aí dentro da sua casa, você nem sabe o que você está ouvindo. Então vigia, presta atenção. É de Deus. Está glorificando a Deus, a presença de Deus vai encher a sua casa, a sua vida? Amém. Se não for, para. Talvez seja brincadeirinhas. Tem pessoas que às vezes, com os amigos, com as amigas, começam umas brincadeiras que começam até bem. Daqui a pouco as brincadeiras se tornam tão feias, mas tão cabeluda. E tá lá ouvindo, tá lá. E Deus, Ele tem te pedido, para com isso, filho, para com isso, filha. Escuta a minha voz, filho. Isso aí vai te levar para um caminho de perdição, para um caminho mau. Tem pessoas em grupo de WhatsApp, grupos nojentos, e ainda continua lá. Se você viu que está saindo fora dos princípios de Deus, que está tendo brincadeiras, está tendo coisas desnecessárias, que você não tem que estar ali, sai disso, sai para você não se corromper. Toda amizade te levará para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Então, queridos, a partir de hoje, seja obediente. O que Deus tem te pedido? Eu não sei o que Deus tem te pedido. Às vezes tem áreas da sua vida que você está com esse 1% em desobediência, que você possa colocar em ordem a partir de hoje. Talvez pessoas, elas gastam tempo em séries, em filmes, e gasta tempo. Não é pecado assistir, não é pecado você ir para o cinema, não é pecado você sair, mas vem cá, quanto tempo você tem gastado com Deus?
Será que você tem se edificado? Será que você tem protegido? Será que você tem se revestido? Você tem orado pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, o tanto de tempo que às vezes você perde num celular? Então, queridos, presta atenção a partir de hoje, que você possa ser obediente à voz de Deus, à voz do Pai. Talvez você não tenha dado uma obediência completa. Então que a partir de hoje você comece a se olhar para você e escute a voz de Deus daquilo que Ele tem te pedido. A desobediência nos impede de viver o melhor de Deus. Todos os desobedientes aqui na Bíblia, quando você começa a ler, eles não viveram a abundância de Deus. Todos eles. Deus tinha abundância para a vida deles, mas eles perderam. Eles se perderam por causa da desobediência. Queridos, a abundância não é sorte, é alinhamento. A abundância é alinhamento com a palavra de Deus. Aí sim você viverá uma abundância de fato, quando você está alinhado com o propósito de Deus, com a palavra de Deus. E escuta isso, vida abundante não é ter ausência de luta. As lutas, elas virão. Elas sempre vão vir. Jesus diz na palavra dele que nós passaríamos por lutas, por aflições, mas para a gente ficar firme, porque ele já venceu. Então as lutas virão ainda. Esse ano você vai passar luta, nós vamos passar por luta. Mas quando nós estamos alinhados à presença de Deus, nós estamos alinhados à palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala? Que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então você é mais que vencedor, você é mais que vencedora diante de lutas que virão. Elas virão? Sim, mas não vai nos impedir de vivermos a vida abundante que Deus tem para nós. A não ser que você desista. A não ser que você fale assim, eu não quero mais, eu vou parar, vou desistir, vou entregar. Aí vai depender de você, porque Deus tem uma vida abundante para nós. Olha só, 2026 será abundante para quem? Alinhar decisões à palavra de Deus. Quando você for tomar uma decisão, ora antes, jejua, escuta a voz de Deus. Por que eu falo jejua? Porque quando a gente jejua, nós quebramos a nossa carne. Quando nós quebramos a nossa carne, nós ficamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, quando você for tomar uma decisão, antes de tomar qualquer decisão, ouça a voz de Deus. Será que é de Deus fazer tal coisa? Será que é, Senhor? Será que não é? Ele vai te falar. Procure pessoas de Deus para se aconselhar. Não procura qualquer um, não. Procura pessoas de Deus que vai estar orando por você, que vai estar te ajudando. Procure pessoas, obedeça. Olha só, 2026 será abundante para quem obedecer, mesmo quando dói. Às vezes vai doer, mas aí a gente tem mesmo assim que obedecer. Mesmo que doa, obedeça, porque como nós vimos a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. 2026 será abundante para quem não se ajustar à palavra de Deus. 2026 será abundante para quem se ajustar à palavra de Deus. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem falado? Então se ajuste com aquilo, se alinhe com aquilo que Ele tem te pedido. Aí você viverá de fato a abundância em todas as áreas da sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta para você agora aí, para você pensar. Aí dentro, você pensar. O que Deus já te pediu que você ainda não obedeceu? O que é? Que área que é? Que área que Ele tem te pedido e você ainda não obedeceu? Você ainda não deixou o Espírito Santo entrar? Não, talvez você fale assim, não, aqui não, Espírito Santo. Isso aqui não, deixa. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Às vezes sozinhos nós não conseguimos, mas quando nós pedimos para Ele ajuda, Ele nos ajuda. Pede para o Espírito Santo te ajudar, para que você possa viver o 100% em obediência à palavra de Deus. Em que área que você tem sido apenas 99%? Tem esse 1% aí que você precisa colocar em ordem.
E hoje Deus está falando com você, coloque em ordem, filho, filha, eu te ajudo. É só você me pedir, eu estou aqui, eu te ajudo. Onde você precisa alinhar sua vida à palavra? Aonde que é? É para você pensar, é para mim pensar também. Aonde que é que nós não estamos alinhados ainda à palavra de Deus? Aonde? 2026 não será um ano do quase, ele será um ano de alinhamento. Onde houver obediência, terá provisão, terá promoção, terá abundância. Você recebe essa palavra? Então, esse ano é um ano de alinhamento à palavra de Deus. Por isso que nós estamos nessa série de mensagens. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida de abundância, mas nós precisamos seguir esses passos. Nós precisamos, queridos, e agora é obediência. Vamos obedecer a palavra. Onde houver obediência, haverá provisão de Deus, provisão dos céus. Onde houver obediência, haverá uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Você recebe essa palavra aí? Porque eu também recebo aqui. Queridos, era essa palavra. Eu queria que você, a partir de hoje, começasse a se olhar para dentro de você. Senhor, será que eu tenho deixado 1%? Será que eu não tenho sido 100% obediente à tua palavra? Começa a se olhar, a se analisar. Isso aqui é para mim, é para nós. Para que nós possamos crescer, romper e viver de fato a abundância do Senhor, nós precisamos olhar para nós e se alinhar com a palavra de Deus.